Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é Corra Linda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em Mateus capítulo 27, versículo de número 22. Muito obrigado você que tem compartilhado nossos vídeos, está me ajudando bastante na evangelização. Muitas pessoas pedindo amizade de vários lugares do mundo por causa da sua bondade em compartilhar. O vídeo vai chegando, né? Vai avançando. Também você que curte os nossos vídeos, te agradeço muitíssimo, tá? Dá aquele gostei, começou a assistir, dá aquele gostei. Feliz ano novo para você, já virou o ano, né? Hoje é dia 1º do ano de 2025. Que seja um ano de realização na sua vida, um ano que você se aproxime mais de Deus. Esse é o meu desejo, que você tenha um encontro real com Jesus, e você que já tem, que você tenha novas experiências com Ele, amém? Que Ele te use para o louvor da sua glória, para que o nome dele seja glorificado na sua vida, os propósitos de Deus se cumpram em você. Bom, quando você compartilha, eu digo o seguinte, você está me ajudando na evangelização, porque o Café com Deus é o quê? É uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Se inscreva no nosso canal, nos ajude aí, muito fácil, nas letrinhas azuis, é um link onde você clica ali, vai te direcionar para o YouTube, e lá você clica em inscrever-se, que é automático, não precisa preencher nada. Vamos lá. Capítulo 27, versículo 22, está escrito: replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. É uma pergunta, né? Eu já gravei um Café com Deus bem lá para trás, mas bem para trás mesmo, talvez lá um dos primeiros. Eu quero tomar uma nova linha, né? Mas na época eu falava sobre isso, uma pergunta que ecoa pelos séculos e que é feita para todos nós em meio à vida. O que farei de Jesus chamado Cristo? Bom, Pilatos, vendo a pressão, sendo ele um governador, um político, vendo a pressão do povo, mas ele ouviu várias vozes. A gente às vezes está indeciso para tomar certas decisões na vida, e é preciso realmente, na multidão de conselheiros, não falta, né, firmeza, entendimento, sabedoria, mas vamos lá, depende de quem são os seus conselheiros, claro, né? Ele ouviu muitas vozes aquele dia. A primeira voz que a gente pode dizer aqui, perdão, que Pilatos tem ouvido, é a voz da sua consciência, né? Ele ouviu a voz da sua consciência, ele sabia que aquele Jesus era inocente, não tinha nada dos agravos que queriam acusá-lo. Então ele sabia muito bem, naquele tempo o governador também era juiz, ele tomava decisões, né, de condenar ou absorver, tinha esse poder. Vamos lá, a voz da consciência. Segunda voz que nós podemos dizer é a própria voz de Jesus, porque ele perguntou a Jesus, Jesus respondeu algo a ele. A terceira voz, ele ouviu a voz da multidão, que estava gritando para crucificar a Jesus. A quarta voz, a própria esposa dele disse: eu tive um sonho, uma aflição em sonho toda essa noite, não se meta com esse inocente, ou seja, não se envolva nessa causa, né? E ele então preferiu ouvir a voz do povo, porque na verdade, quando ele pede uma bacia e lava as mãos para tentar se isentar, ele está deixando um inocente ser condenado. John Wesley disse o seguinte: eu não posso evitar que um pássaro pouse na minha cabeça, mas posso evitar de que ele faça um ninho. Tem um outro que diz o seguinte, acho que Martim Lutero: o que me incomoda
não é o grito dos errados, né? Dos maus, mas é o silêncio dos bons. Porque você está vendo alguém ser condenado inocente e você fica calado. Ele tinha o poder de dizer: não, eu não condeno, que outro quiser que condene, na minha mão não, eu não condeno. Embora ficaram naquele jogo de empurra, joga para lá, para o outro devolve para ele, né? Mas veio para a decisão final para ele. Jesus foi até motivo de desfazer a inimizade que havia entre ele, né, e Herodes. Resolver a pendência entre si por causa de Jesus. É o que o Senhor veio fazer. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O mundo está indo de mal a pior, a passos largos. Olha aí, virada do ano, quantas aberrações, quanto pecado, né? A gente não pode nem muito falar no YouTube, que a gente acaba sendo, né, cortado. Isso é em qualquer canal, que ele fala que você está levantando preconceito, situações, é difícil. Hoje não é fácil pregar o evangelho, não. Nunca foi fácil, né? Na época de Jesus também era, mas havia os perseguidores, né? Que eram os próprios religiosos. E a mesma coisa hoje, né? Se levantam. As vozes são diferentes, mas o contexto é o mesmo, né? São outros que tudo agora é preconceito, né? Te querem colocar como homofóbico e outras coisas mais. Você não pode falar certas coisas. Mas a verdade é essa. É Jesus. Jesus é a verdade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava diante de Jesus. Talvez Pilato pensasse assim: eu estou aqui diante de Jesus para o julgar. Mas na verdade era Jesus que estava diante dele julgando, porque a consciência dele o acusou, sabendo que Jesus era inocente. E ele o condenou. Ele tomou a decisão de condenar a Cristo. Ao lavar as mãos, aquele ato, né? Entregou aos seus oponentes, entregou Jesus para ser torturado, entregou Jesus para ser morto, crucificado. Primeiro que ele já tinha mandado açoitar Cristo. Ele volta com as vestes toda manchada de sangue e com uma coroa de espinho na cabeça. Terrível, um inocente passar por isso. E o cara ter o poder da canetada, como hoje se diz, né? Na época ele tinha o poder de livrar o Senhor e não quis fazer. Só que ele, né? Quem estava sendo julgado era ele, a sua consciência diante do próprio Deus. E aí foi condenado, porque diz a tradição que nunca mais Pilatos pôde governar, porque ele ficou louco, lavando as mãos de minuto em minuto. Tudo o que ele fazia, se ele tocasse na roupa dele, ele ia lavar a mão. Se ele passasse a mão no cabelo, ele ia lavar a mão. Se ele coçasse os olhos, ele ia lavar a mão. Se ele tocasse num objeto, ele ia lavar a mão. Tocasse num móvel, ele ia lavar a mão. Ficou louco. Não pôde nunca mais governar mais. Então, são decisões que a gente toma. O que eu digo para você hoje, meu amado? Está iniciando um ano. Qual foi a sua decisão? Você precisa tomar uma decisão de se achegar a Deus. De que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Há um propósito em tudo debaixo do sol, diz a Bíblia. Deus te criou para um propósito. E você precisa cumprir isso. Então, você pode dizer: pastor, mas é difícil. O mundão está aí, está perdido, o negócio está feio. Tá, é verdade. Eu estou no mundo, eu sei. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Porque eu sou embaixador em terra estranha. Eu estou aqui representando a minha pátria, o meu reino, o reino que eu pertenço, que é o reino de Deus. Eu não posso me iludir com as coisas deste mundo. Amém? Não se deixe iludir, não se deixe enganar pelos prazeres deste mundo. Lembra de Daniel? Daniel, aquele que foi lançado na cova dos leões, mas antes, quando ele chegou lá, cativo, preso, para servir o rei, tirou ele da família, tirou ele do seu, né,
da sua nacionalidade, da sua parentela, para servir um povo estranho, sendo escravizado ele, mas ele foi como doutor, como aqueles, né, foi escolhido como os melhores para servir a Babilônia. Ele não se iludiu, não quis alimentar das iguarias que eram oferecidas aos ídolos. Chamou o seu chefe e disse: deixa nós, eu e meus irmãos, né, de fé, de linhagem, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego, deixa nós comer legumes, deixa nós comermos legumes. Nos teste por 10 dias. Ele testou. Então, eles estavam mais bonitos a pele, mais alegres, mais, né, sobressaíam sobre os demais, porque Deus era com ele nos propósitos. Então, a vida é feita de propósito, de decisão. Essa decisão foi um fracasso de Pilatos. Tome atitude, né? Tenha decisão na sua vida. A quem te fere, você não ferir de volta. Jesus ensinou que a gente obrigar a caminhar uma milha, caminha 2 com ele. Quem te ferir a face, dê a outra. Ele está dizendo o seguinte: o que te fizer de mal, não retribua o mal. Retribua com o bem. Se a pessoa não quer, faz o bem a outra pessoa. Diga: alguém me fez mal, eu vou fazer um bem a alguém hoje. Amém? Perdoe, libere o perdão. Tome a decisão de não ficar com você. Eu digo sempre, quanto mais você demorar a perdoar, mais difícil fica. Quanto mais rápido você tomar a decisão, mais rápido, mais fácil será. E as nossas decisões, presta bem atenção, as nossas atitudes que nós tomamos hoje boas, elas vão definir a nossa altitude. Se for uma boa atitude, vai te levar ao alto. Se for uma má atitude, vai te levar ao fundo. Então tome decisão boa, diga: eu vou perdoar, eu vou liberar o perdão, mesmo que você não tenha que conviver com a pessoa. Não estou dizendo que você tem que conviver, mas não guarda aquilo. Não fica no teu coração, porque cria raiz de amargura e depois fica muito mais difícil e causa doenças para você. Toma essa decisão nesse primeiro dia do ano, de abençoar. Está passando problema financeiro, eu falo: abençoe a vida de alguém. Mas pastor, não tem. Deus testa você desta maneira. Comece a ouvir a voz de Deus, as obediências. Alguém mandou para mim aqui: pastor, eu mandei uma oferta para o senhor, eu nem vi, tem até que olhar no meu celular. Aí dizendo: olha só, não é muito, é pouco, mas é o que eu pude mandar. Eu falei: Deus te abençoe, certo? Então, oferte na vida de alguém, oferte na vida de alguém, abençoe a vida de alguém, pelo amor de Deus. Deus quer te fazer crescer naquela área, mas você precisa não estar amarrado, preso às circunstâncias. Entender que Ele é que é o Senhor de tudo. Ele é quem prospera, dele vem a saúde, dele vem... Está doente, ore por pessoas que estão doentes. Você vai ver que vai brotar a sua cura. Tome atitudes desse tipo, pelo amor de Deus. Amém? Tome atitude. Tenha paciência. Não estoure com qualquer coisa. Eu tinha o costume, às vezes eu estava em casa, já aconteceu entornar às vezes, porque eu enxergo de uma vista só. Falo isso, eu tenho visão monocular, perdi com 15 anos de idade, com toxoplasmose, né? Embora, olha só, fiz Senai da rede ferroviária, servi o exército, né? Passei numa prova da CSN, eles me reprovaram por causa da vista. Eu poderia ter, na época eu não tinha noção de, podia ter metido na justiça, porque era do governo na ocasião. Mas depois que eu fui saber da situação, era 3, 4 anos depois, aí caduca, só até 2 anos que você pode fazer isso, perdi a oportunidade. Entenda bem, mas Deus sabe todas as coisas que eu quero te dizer. Eu já entornei café, e entorno de vez em quando, às vezes uma xícara de café, um copo de leite, porque eu não enxergo desse lado. Aí eu ficava chateado de levantar da mesa, saía cuspindo marimbondo. Aí Deus falava comigo: peraí, você fez a sujeira, o outro vai limpar? É sua esposa que vai limpar? Aí eu tinha que ter paciência, voltar lá,
Se eu fiz a sujeira, eu recolher, pegar a toalha, passar um pano, né, com veja, um pano com detergente para limpar, botar aquela toalha para lavar, pegar uma outra toalha nova e colocar ali. Eu é que tenho que fazer isso. Porque eu é que fiz a coisa, o acidente. Ah, foi sem querer. Mas alguém precisa limpar a sujeira, certo? Eu já te contei isso, já peguei açúcar, porque a gente fica na geladeira aqui, senão dá formiga. Peguei com a mão, escorregou, puf, caiu o açúcar todo no chão. Saindo da geladeira, na porta da geladeira, no chão. Eu saía revoltado, às vezes, por causa daquilo. Não, eu que tenho que ir lá, eu aprendi isso. Então, desenvolva a paciência. Às vezes, você com o cônjuge desentende, é natural. São duas pessoas que pensam diferente. Se humilha, pede perdão, aí você fala, mas eu tenho que ir de novo, mas o Senhor não tocou no seu coração? Deus toca no meu coração. Pare de querer mudar as pessoas que estão ao seu redor. Não vai dar certo. Não tente mudar o seu cônjuge, não tente mudar o seu filho, não tente mudar a sua filha, não tente mudar seus irmãos, seu pai, sua mãe. Não vai dar certo. Não tente mudar o seu patrão, ou os seus funcionários, ou os colegas de trabalho. Não dá certo. Mude você. Deixe o Espírito Santo mudar você. Deus está falando com você, vai lá e faça. Vai lá, pede perdão, mas de novo, sim. Porque ao fazer isso, aí Deus vai trabalhar ao redor e vão mudar as pessoas que estão ao seu redor. Mas primeiro, quem tem que mudar é você. A gente tem essa mania. Que mensagem maravilhosa que foi pregada aqui. Fulano tinha que estar aqui para ouvir, fulana tinha que estar aqui para... Não, era para você mesmo. Ué. Aprenda isso. Ser humilde. E não é fácil ser humilde. Porque em todo tempo você vai crescer, você vai subir. Porque é natural, Deus te projetou para isso. Mas você precisa aprender que quem te fez crescer, te fez subir, foi aquele lá de cima. Não é sua capacidade. Não é seu esforço, embora você tenha que se esforçar. Mas se Deus não permitir, se não for a ajuda dele, você não vai a lugar nenhum, com todo esforço que você quiser. Você vai remar contra uma correnteza, caindo numa cachoeira, num abismo, para morrer. Se Deus não botar um motorzinho atrás no seu barco, te fazer ir, você não vai. Então reconheça sempre isso, não é você que conquistou. Não é você que faz, ou tem. Eu canto, eu prego, eu tenho dom disso, daquilo, de organização. Não. Você não tem nada. É Deus que te deu. Se está com você, glorifica o nome do Senhor. Amém? Isso é o que eu tenho para você neste ano de 2025. Você vai ver como a vida vai melhorar e muito. Vai mudar, porque quando você mudar, tudo ao seu redor vai mudar. Aí você vai dizer, meu Deus, como que eu não percebi isso antes? Eu precisava primeiro mudar a mim. A gente tem essa mania de ver os outros, as falhas dos outros, porque elas têm, como você tem também. E como as pessoas também veem a sua falha, como você vê as dos outros, os outros veem a sua. Mas alguém precisa começar a fazer alguma coisa. É isso que Deus quer, Ele começa por você. Estou à procura, quem possa colocar na brecha, está escrito na palavra, Deus procura um. E Deus não precisa de ninguém, mas Ele está procurando você, porque Ele ama compartilhar. Até a mudança ao seu redor. A vida vai ser muito melhor, você terá um 2025 cheio de vitórias, e no final do ano você vai lembrar desta mensagem, do primeiro dia do ano, e vai dizer, bem que aquele pastorzinho, guarda só meu nome para você não esquecer de dar o testemunho, Maurício Loureiro, aquele pastorzinho lá do interior, da beiradinha de Minas, pregou lá numa cidadezinha de 30 mil habitantes, que às vezes é um bairro menor do que da sua cidade, menor do que um bairro da sua cidade. Aí você vai lembrar, mas não fui eu, é o Senhor que está dando, porque primeiro, antes de dar para você, Ele deu para mim. Deus te abençoe. Pai, em Cristo Jesus, quero abençoar todas as pessoas que estão assistindo Café com Deus, que elas recebam graça, um ano cheio de vitória, de bênção, transformação, poder do teu nome, faça a diferença, e a tua palavra na vida desta pessoa e da sua família, de tudo que ela pôr a mão, ela prospere e seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo aí, vamos compartilhar.